Olá, olá, continuação, Mensageiros do Amanhecer, capítulo 17, Linguagem da Luz. Bom, antes de iniciar a leitura, e o comentário, vou chamar a atenção para vocês de uma coisa que acontece sempre, anos atrás, agora então, novamente, vídeos dando a sugestão que quando aparecem naves e quando acontece isso e aquilo, que os extraterrestres vão invadir aqui o planeta. Ora, nós estamos na transição planetária. Todo mundo, ou como você preferir chamar, apocalipse, ou a separação do joio e do trigo, tem várias denominações. Gente, não se deixe influenciar por isso, pelas trevas. As trevas querem, de qualquer maneira, fazer com que a gente sinta medo, para que porque tudo que a gente fala e tudo que a gente sente forma uma egrégora, tá? Aí eles se alimentam desse medo, dessa ansiedade, dessa angústia. Deixa a vida nos levar, deixa o barco correr. A luz está providenciando, ela é lenta, mas ela já está providenciando as coisas para que, futuramente, isso venha a ser a pátria do Evangelho. Aqui no Brasil e nos outros países também vai haver melhoramentos, Não façam parte das trevas. Não sigam o magnetismo das trevas. Tudo tem magnetismo. Tenham a sua vida normal. Quem gosta de fazer oração, rezar, reza. Quem gosta de ir à igreja católica, vai. Quem gosta de ir na igreja evangélica, vai. Na messiânica, na espiritualista, na espírita, na umbanda, até no candomblé do bem, o outro, não aconselho. No Templo Sai Baba, que ainda deve estar por aí, deve existir ainda, na Seixenuê, messiânica, e qualquer outra atividade que nos conduzam ao saber de Deus. Leiam livros espirituais, canalizações. As canalizações mais antigas, que são mais confiáveis, São bem mais confiáveis. Procurem ver. Eu assisti um vídeo que a pessoa duvidava que, através da tela de um computador, de um notebook, de um tablet, de um celular, que possam colocar chip. Que está aí uma historinha que esse último vídeo, esse último filme que como é que é o nome dele? O cara fez, que está botando chip nas pessoas. Então achou, uma entrevista lá, achou um absurdo isso. Bom, eu não estou acreditando também que esse filme vai fazer isso. Deve ser para as pessoas não verem o filme. Também tem isso, Prestem muita atenção nas coisas. Agora, o que falaram da apresentação lá do México, com toda a razão. Trevas, Foi trevas perfeita ali, que a gente viu. Não estou falando de jogo de futebol, da apresentação, da abertura. Bom, gente,
No meu primeiro canal, pessoas falavam, eu não tenho, para esclarecer, não tenho mais esse canal, né? Eu deletei, eu mesma deletei. Pessoas narravam que, ao assistirem certos sites que diziam que era da luz e com muitos conhecimentos, dando informações muito lindas, muito maravilhosas, que elas começaram a passar mal. Como naquela época eu trabalhava com o falecido Biatão Padian, retirando chips, ajudando lá com os extraterrestres, né? A gente trabalhava online com os extraterrestres. Então eu mandava para lá, eu digo, olha, vai. E algumas vezes eu mesma já fazendo meditação, uma meditação e no final para retirar chips e nanotecnologia também fazia. Eu fiz esse trabalho sozinha. E o resultado foi que positivo. Sentiam aliviadas. Por quê? É possível sim. Tecnologia avançada das trevas. E basta você abrir a fresta da janela, né? Brecha, para as trevas fazer isso. Às vezes você pode estar assistindo, ou num site, ou assistindo o vídeo, e você ainda não se decidiu, e você tem muita treva, porque você ainda não decidiu. Gosta da luz, mas tá assim. Se não for pela técnica avançadíssima, que poucos sabem dessa técnica, mandam alguém lá das trevas e coloca ali, onde a pessoa está assistindo. Ela não sente. É colocado na parte sutil da pessoa. Né? Eu, por exemplo, quando tiraram uma nanotecnologia de mim, eu sentia até peso nas minhas pernas, eu queria andar e não conseguia andar. Eu sei lá se voltaram a colocar. Mas Biatã não existe mais e eu não posso saber se estou ou não estou com isso. Eu não tenho confiança nas pessoas que fazem isso aí na internet, que pode ser o inverso. Dizem que vão tirar e ainda colocam mais, né? Então, hoje em dia eu não tenho mais confiança. Quando eles retiraram isso de mim, eu andava bem. É claro que eu tenho problema, né? Eu tenho problema na coluna e tenho problema nos joelhos, claro que... Mas eu não sei, eu acho que eu faço muito esforço para conseguir andar com aquele negócio ali. Esforço aqui, na parte de cima. Mas às vezes a luz deixa também ficar, por quê? Por merecimento de vidas passadas, né? Sobre vidas passadas. Então, e também vou falar ali de certos cursinhos, cuidado. Ora, a gente só evolui se tem amor dentro de nós, para doar, amor para doar. Se você não tem amor, você pode saber técnica disso, você pode saber a apometria, pode saber o APP da PP e a M da M. Mas, se você não tiver amor dentro de você, um amor sincero, amor incondicional, hein? Não vá confundir aqui, porque no Brasil a maioria fala amor, mas é sexo. Como uma música que tem que o Roberto Carlos cantava, crescer e multiplicar, mas ali o crescer e multiplicar, que ele dizia, era para fazer, né? Para fazer filhinhos. Mas não é essa a mensagem que Jesus Cristo disse quando crescer e multiplicar. A verdadeira mensagem é essa. Crescei no amor, na evolução e multiplicai-vos. Quer dizer, o outro que sabe deve ensinar o outro. E aí levaram isso para maldade mesmo, né? Então, porque o sexo é sagrado, mas levam para maldade. Debocham do sexo, fazem
fazem sexo de maneira imprópria, né? Então, fazem sexo com crueldade, fazem sexo egoisticamente, somente para o prazer dele, daquela pessoa, mas... Ih, peraí, o negócio aqui da tomada, sempre dá probleminha, né? Ela solta, é as trevas que está soltando, que coisa. Porque de repente, aí eu... soltou de novo. Vamos ver agora, mudar a posição. Então, as trevas estão em todo lugar. Cabe a cada um de nós nos autodefender. Também pode pedir, mas não é isso só. Não, mas eu vou pedir a Deus, eu vou pedir para Jesus. E fala, tá tudo legal. Não está. Porque você que tem que fazer a autotransformação. Você que tem que mudar. Mudar. Ajudar o próximo. Uma ajudazinha de nada. Hoje, uma pessoa que eu conheço... Ah, tá, o negócio tá tocando. Eu vou lá na sala, já volto. Que eu conheço foi pegar um boleto aí, lá no outro bairro, para eu pagar, um negócio para eu pagar. E como eu tenho esse problema, ela disse, não, deixa que eu vou lá e vou pegar para você. Foi lá. Uma coisa, né, que ela já está com créditos lá em cima. Outra coisa, gestos tão simples, por exemplo, alguém está com dificuldade de abrir uma porta do carro ao fechar, vai a pessoa que está passando, pronto, fecha, ajuda a pessoa, uma coisa tão simples, né? É uma ajuda, ajudar o próximo, qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Então, está chovendo, né? Ih, tá vendo um friozinho. Deixa eu. Então, uma ajuda tão simples. Ajudar o outro que não está sabendo fazer certas coisas no computador, né? Na impressora, como veio uma pessoa conhecida me auxiliar aqui na impressora, pouquinho, coisas assim. Ajuda não é só dinheiro, não, gente, para dar para as pessoas, não. Quando a gente fala ajudar os outros, caridade, eles pensam que é dar esmola. É claro que também é, né? Dar esmola, mas coisas tão simples. Uma informação correta para uma pessoa, arrumar um emprego para alguém que está desempregado. Então, dito eu vou então começar o estudo aqui no número 17, capítulo, né? E o título, Linguagem da Luz, dos Mensageiros do Amanhecer,
canalizado por Bárbara Marciniak. Muito bem, então vamos lá. Mas é melhor beber um pouquinho de água, né? Lubrificar a garganta. Bom, então vamos lá. Estão sendo abertos muitos portais na realidade da terceira dimensão para trazer evolução à Terra. Certa vez, o planeta foi lacrado e colocado de quarentena, porque havia forças lutando aqui. Houve guerras incríveis, cujos vestígios ainda podem ser vistos em certas áreas desérticas do planeta. Os desertos lá pela deserto de Saara, né? Deserto, todas aquelas religiões, todas aquelas áreas, até de Israel, né? Que é onde tem árabes e tem os desertos. Isso muito antes de Cristo, hein, gente? Isso aí. Essas guerras foram muito antes de Cristo. E eles usavam detonavam tudo. Ali debaixo da areia tem muita coisa. Vestígios de civilizações. Então naquela época tinha construções, máquinas, talvez até naves, né? Bom, então, continuando. Foram tempos de caos e confusão, em que deuses, criadores, se batiam entre si. Deuses, entre aspas, né? Os que mexeram no DNA, né? As pessoas. Das pessoas não, fizeram o ser humano um macaquinho para evoluir mais rápido, né? Durante a mais recente onda de guerras, cerca de 10 a 12 mil anos atrás, a Terra foi selada, porque os seres que operavam dentro da luz perderam a batalha, ou seja, perderam a guerra. Os da luz não venceram nessa guerra que houve. Nem sempre a luz vence as trevas, né? Vocês sabem, a luz nem sempre é vitoriosa, da forma como vocês compreendem a vitória, pois também ela precisa aprender a integrar-se com todas as porções de si mesma. O Criador primordial está em todas as coisas, e tanto a luz quanto as trevas fazem parte do Criador. Assim, a luz precisa incorporar a porção sombra de si mesma. Prestaram atenção? Tudo vem do Criador, as sombras e a luz. Muita gente acha isso um absurdo, porque diz, mas Deus é só amor, é amor. Tudo vem dele. Mas ele é amor porque ele cria, mas tudo vem dele. O tempo orquestrou e reuniu os acontecimentos. Passaram-se muitos ciclos, desde as últimas guerras até os portais de energia poderem abrir-se novamente para deixar a luz entrar. Essa hora chegou. É quando o Criador, que é muito paciente, ele diz, está demais, essa dimensão está demais. Vamos acabar com isso. Aí ele manda a luz trabalhar para
para ir acabando aqui com as trevas, aqui no caso, nesta dimensão. No Bhagavad Gita, está lá, sempre que Deus vê as coisas ultrapassarem os limites, Ele providencia. Até às vezes é necessária uma destruição, tá? Essa é a realidade. Bom, então vamos lá. O tempo orquestrou e reuniu os acontecimentos. Passaram-se muitos ciclos desde... Vai molhar tudo aqui dentro. Muitos ciclos desde as últimas guerras, até os portais de energia poderem abrir-se novamente para deixar a luz entrar. Essa hora chegou. A luz está sendo orquestrada para voltar ao planeta e aumenta a cada dia. Para que a energia possa trabalhar a vossa consciência, ela precisa instalar-se aqui. A inteligência penetra em forma de ondas, formando figuras geométricas na Terra. Não são espaçonaves que pousam à noite nas plantações. Vou repetir. Não são espaçonaves que pousam à noite nas plantações, deixando sua marca circular e partindo. Embora alguns círculos tenham realmente sido causados pelo pouso de espaçonaves, a inteligência pode adotar a aparência que desejar e frequentemente vem em forma de ondas. Chegará o tempo em que literalmente uma enorme onda de luz cobrirá toda a Terra. Então, o que dá para entender aqui é que o que formou aqueles círculos são ondas, estão formando, vindo ondas e formando aquilo. Ondas energéticas. Cada uma com uma onda diferente da outra, né? Vocês já sabem isso, né? Ciência espiritual ensina, né? A inteligência encontra-se além do mundo das palavras e das letras, pois trata-se de determinada frequência, que pode chegar na forma de figuras geométricas. Porque determinada forma de figura geométrica, dependendo da onda. Pitágoras começou a perceber esse fenômeno, mas a sua geometria não foi compreendida pelas outras pessoas. Geometria é uma inteligência evoluída, um conjunto de experiências que podem comunicar uma quantidade gigantesca de informação. Na verdade, os círculos nas plantações por todo o planeta foram feitos por sons acima da frequência humana, simplesmente para implementar essas figuras de linguagem. Muitas vezes, no início, essas figuras são círculos. Evoluirão para triângulos, retas e muitas outras formas. Mas são ondas sonoras, ok? Ondas sonoras. Ondas magnéticas. E quem manda? Ou são seres que estão nas naves ou instrumentos que eles mandam, né, das naves. Porque, veja bem, vamos lá, vamos raciocinar. Quando um extraterrestre perde todos os corpos também sutis, todos os corpos, e vira só uma esfera de luz, aí ele tem a mente ligada ao Criador, ao Pai o Pai, eu digo dono do universo, né? O Pai do universo é o dono do universo, de todos os universos, né? Porque há mais de um, né? Dono desta galáxia e das demais galáxias, dos outros universos. Ele comanda uma nave com a mente
Ele pode comandar um drone com a mente, falando na linguagem aqui, drone, um aparelho, um drone com a mente. Lembrando que lá na Atlântida, o capelino que tinha esse poder matou um amigo à distância. Tudo faz com a mente. Quando você vai para uma colônia espiritual, você não blá blá blá, fala. Realmente, e cuidado, e você tem que ter muito cuidado com o que você pensa, porque o outro sabe o que você está pensando, e ele fala. Por que você está pensando isso? Se você está, né, aqui entre seres do bem, porque você está com medo, se você sentir medo, eles sabem que você está sentindo medo. Não porque ele falou que está com medo, mas ele pensou, ele está sentindo. O outro sabe. Bom, continuando a leitura. Os círculos nas plantações têm sido mais frequentes na Inglaterra e no resto da Europa. Contudo, existem também na América do Sul e na região conhecida antigamente por União Soviética. Mas na União Soviética a gente não fala muito não, né? Não divulga muito. Aparecem também nos Estados Unidos, embora certas pessoas estejam conseguindo dissimular a sua presença, encobrir, né? Não querem que ninguém saiba. Nós sabemos que há redes de televisão planejando fazer programas sobre esses círculos. Veremos o quanto fingirão nada saber sobre eles. Vai ser interessante. Essas formas geométricas assemelham-se a hieróglifos. Os hieróglifos e os pictógrafos gravados nas rochas do planeta são uma geração de inteligência semelhante. Em outras palavras, se alguém resolver ler os hieróglifos baseados na pedra da Roseta, eles comunicarão uma coisa. Se alguém for capaz de se lembrar da linguagem secreta dos sacerdotes, os hieróglifos lhes contarão outra história diferente daquela que foi baseada na pedra da Roseta. E se alguém for capaz de compreender a linguagem dos deuses criadores, eles dirão uma coisa inteiramente diferente. Então será também diferente da pedra da Roseta e do que e da linguagem dos sacerdotes, tudo diferente. Cada um vai interpretar diferentemente. É complicado, né? Isso é só um pouquinho do que os círculos das plantações podem fazer. Eles são muito interessantes. Vários deles foram idealizados, construídos pelos chamados mestres ascensionados. E quem são os mestres ascensionados? É São Germain, mestre Hilarion, mestre Nádia, mestre... E agora? São 7, né? Ah, meu Deus do céu. E agora? Mestre... Tem um que tem olhinho japonês, chinês. Não, deixa pra lá. Só lembrei desses. Há também uma brincadeira por trás disso tudo. Alguns seres, ao se tornarem muito evoluídos, desenvolvem um tremendo senso de humor. Eles encontram humor em tudo. Quer dizer, às vezes fazem revelações só para se divertir, para a gente dizer assim, é mesmo, isso é verdade? E não é. Gente, vou ficar por aqui, tá? Para a próxima, acho que já terminarei o capítulo. Vou anotar aqui. Ver qual é a página, que é mais fácil também. 87. Então é isso.
Então, gente, como eu disse no início, não fiquem preocupados. E não tenham ansiedade, não fiquem ansiosos. Quando é que os extraterrestres virão? Não fiquem ansiosos com os tais 3 dias de escuridão, que a gente não sabe se realmente isso vai acontecer ou não, porque estão sempre adiando a escuridão, né? Eu tenho 2 versões. É o evento solar ou é uma nave-mãe que vai tapar o Sol, porque ela é tão grande, ela não pode ficar próxima ao planeta Terra, mas ela vai ficar bem distante. Mas ela é tão imensa, que ela vai tapar o Sol. Então, tenho 2 versões. Qual delas será a verdade? Ninguém pode afirmar nada. Os que afirmam que vai ter sim os 3 dias de escuridão. O outro que afirma, vai ser a nave. A gente dá informação, mas não se pode afirmar é isso ou é aquilo, ok? Então prestem muita atenção, sejam inteligentes, esclareçam que tudo que a gente consegue de informação tem que ficar assim, ó. Não pode ser radical, tá? Ok? De repente os planos mudam. De repente os planos mudam. Às vezes está determinado a acontecer assim. É o caso de Jesus. Era para nascer o Jesus lá no Egito. Tiveram que mudar os planos e jogaram ele lá para Israel. Né? Por quê? Antigamente não tinha o nome de Israel, mas... por quê? Porque quem tinha que estar vivo, mataram, assassinaram. E aí foi tudo por água abaixo, porque primeiro vão as pessoas preparar o terreno para o Avatar chegar, né? Não foi possível, então a preparação lá no Israel foi a reencarnação dos futuros apóstolos e do tal João Batista, né? E a reencarnação da Maria, que seria a mãe dele. A Maria pode ser um fractal de Jesus, sabia? Uma irmã gêmea, né? Fractal. Sabe o que é um fractal? Para quem não sabe, tá, no meu canal está explicando o que é um fractal. Se eu disser que cada um de nós é um fractal de Deus, não está errado. Nós somos uma parte da partícula, né? Ele fez a gente, usou o DNA dele, nos deu o DNA para fazer. E os trabalhadores dele, que fazem as criações, são os tronos da luz. Mas os tronos da luz têm a sua parte positiva e sua parte negativa. Tem que ter. Então tudo vem do Criador, certo? E esses tronos principais, os 7 tronos principais, têm também os seus troninhos, ou seja, as suas hierarquias. Imensa, uma coisa imensa, hierarquias pra caramba. Por quê? Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que... Um tem que fazer o botãozinho aquelas coisinhas pequenininhas que está dentro da flor que chamam pólen, o outro tem que fazer a folhinha do lado de fora, o outro já tem que fazer a folha, o outro tem que fazer o caule, e usando as ondas, com as várias formas, cada um desses tronos tem uma onda diferente do outro, e um não interfere no outro, todo mundo trabalhando ali sem interferência. Porque se houver uma interferência do outro, vai ser cortada, também tem isso. Então Deus, ele cria por amor, porque ele cria as condições de se fazer uma vida, de se criar uma árvore, de se criar um arbusto, de se criar um animal
um elemental. Certo? O que eu acho que fica uma lacuna para a gente entender bem é o seguinte: nós primeiro somos mineral. Mas o primeiro ser que veio da água foi a alga. A alga não é mineral? Já está uma lacuna aí assim, não sei. Um vazio que a gente fica assim. Depois veio do mineral, depois de milhares de anos e tal, veio o vegetal. Que foi mineral, então está lá o vegetal. Aí depois de milhares de anos, alguns vegetais viram o quê? Animal. Um dos animais, uma ave, um peixe, qualquer coisa. Muito bem. E cada um tem uma vibração diferente. Ó, o peixe tem uma vibração diferente do que um javali. Um javali tem a frequência diferente de um gato. O gato tem uma frequência diferente de um cão. Um cão tem uma frequência diferente de uma barata, etc, etc. E outra lacunazinha, um vazio que fica, é o seguinte: depois de serem animais, os que evoluírem, vão ser elementais, que vão trabalhar com a natureza, com o fogo, né, com a água, o vegetal, etc. E depois, então, retornam. Na evolução vão ser animais, que são os macaquinhos. Porque os Anunnakis, eles não mencionam nenhum animal de 4 patas, ou que se tiveram que defender disso, daqui, nem nos dinossauros. Os dinossauros são antes me parece que foram antes, né, dos Anunnakis, porque eles não mencionam nada disso. Ora, mas muita informação foi perdida, né? Ora, eles mencionavam, lá nas escrituras deles, nós vemos longe uns seres parecidos que movem as patinhas, pegam coisa lá e comem. Pegavam fruto da... E foi aí que eles fizeram esses macaquinhos seriam um ser humano futuramente, mas só que eles já fizeram para eles se parecer com eles. E aí saíram escuros. Eu não lembro, uma palavra diferente, quer dizer um amarronzado avermelhado. Saíram a semelhança. Façamos o homem a nossa semelhança. E os evangélicos dizem: Deus disse que Deus coisa nenhuma. Vou até com vontade de dizer um palavrão bem daquele. Ô, gente. Aí as pessoas dizem: Deus é igualzinho. Deus é assim, ó. Deus tem 2 patinhas embaixo, 2 patinhas em cima. Façamos o homem a nossa semelhança. Eles ficaram alegres porque conseguiram, depois de tantas experiências. Aí veio o ser com o olho aqui, na testa, fizeram experiências, né? Metade animal, metade gente. E esses seres vivem, porque o que se cria não desaparece. Então eles estão na dimensão. Tem uma dimensão desses seres que tem metade animal, metade gente. Das sereias, não sei se os da sereia estão com eles, já deve ser outra dimensão da sereia. E qual é o outro? O do olho também. Né? E eles evoluem. Naquela forma que obrigaram eles a ter essa forma, vamos falar assim, a realidade é essa, obrigaram eles a ter essa forma, eles evoluem. E um dia eles serão só uma bola de luz. Estão entendendo o negócio como é?
Agora, vai demorar milhares e milhares de anos e conforme a vontade deles, né? Quer dizer, então se vocês virem algum ser assim por aí, não achem estranho não. É que estão colocando aqui para a gente lembrar, né? Estão colocando aqui na dimensão. Só que nos desenhos a gente vê as sereias bonitas, com gosto, e as sereias que tem encontrado mortas, né? Tem uma cara feia, caraca. Dá até... cara feia, dá até medo. Eu já vi muitos vídeos aqui, de verdade, vídeos que não é da época da IA, não. Agora que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Agora é IA. Agora que a gente pergunta, no Google a gente pergunta, é tudo IA que responde. Cadê aquele site? Cadê aquela lista maravilhosa que a gente via para perguntar até sobre doenças? Não, só a IA. A IA é que responde. A IA também é falha. A IA não pode também confiar plenamente na IA. Ela é muito falha. E tem pessoas que estão confiando 100% na IA. Não é assim, não. Das informações. Então, é isso. Então, cada coisa tem uma frequência. Assim como o ser humano tem uma frequência diferente do outro. E quando um vai para o planeta que o outro também foi, é porque a frequência está igual, né? E é por isso que quando eles perdem todo o ser humano, quando perde toda... vai para a segunda morte, né? Vai para a segunda morte, perde todos os corpos sutis, vira um espírito ovoide. Depois de virar um espírito ovoide, ele vira outra coisa. Ele tem uma autotransformação ali, o ovoide se autotransforma, aí vira um bichinho. Pode virar um peixe, pode virar uma árvore, pode virar um lagarto, uma cobra, um cão feroz, cão feroz. Não é cão bonzinho não, é feroz. Pantera feroz, uma pantera que é feroz também, tigre, qualquer coisa. Por quê? Mas como? É a frequência. Ele está com a frequência daquele animal. Ele está com a frequência, ou isso que eu vou agora falar é uma hipótese. Prestem atenção, porque as pessoas não prestam atenção. Aí vão dizer que eu falei isso que é verdade. Uma hipótese. Aquele ser humano que se autotransformou num peixe, num animal, numa cobra, numa gaivota, ele pode ter sido isso antes de ir para o elemental e para o plano hominal, ou humano, como queiram. Certo? Bem entendido? Então, é isso. Você veja só como a frequência é como esses seres que tem lá nas trevas, que tem chifres, caras horríveis, olhos vermelhos, feito fogo, né? A boca, aquelas coisas horríveis. É a frequência que eles têm, então eles ficam naquela, né? Naquela coisa. Dos humanos, não há humanos muito feios mesmo, muitos que tem mesmo, feios pra caramba, e outros bonitos, mas não se pode levar em conta totalmente a frequência, porque nós herdamos o DNA do pai e da mãe, né? Porque aí vai formar também, né? Também tem isso, né? Mas a espiritualidade, conforme o que a pessoa vai fazer na vida, conforme está determinado, ela pode dar uma beleza na pessoa, ou pode dar uma feiura, ou mais ou menos, equilibrado. Um dia um rapaz me perguntou, escuta, por que a gente não encontra
nas médiums, nos centros espíritas, assim, mas aquelas, né, de avião, aquelas mulheres. Disse assim para ele, ué, mas não pode. Então ficariam todo mundo, os homens ali que estão esperando ganhar passe, até os médicos, ficariam tudo olhando, né? Chamaria atenção, não pode. Não pode chamar atenção. Então, às vezes as pessoas veem muito bonitas, pode ser uma prova para ver como é que ela se porta. E pode ser por merecimento também. Ou por um propósito, um outro propósito. Tá? Oh, quanta coisa eu falei hoje, hein, gente? Hoje eu estou animada, né? Quanta coisa. A água. O que é a água? A água é criadora. Ela é o sangue da terra. Se a água não entrar pelos veios da terra para desaguar lá no mar, para depois passar não sei onde, né? E tem risco que vai desaguar no mar, né? No mar, nem todos, né? Mas ela dá aquelas joias, elas se autofiltram na terra para depois sair mais além uma água límpida que você pode beber, maravilhosa, não tem esse gosto de cloro, não é essa água pesada que nós bebemos. A água, vocês já repararam que a água é pesada? A água é leve, a água límpida de um rio, onde a gente vê os seixos no fundo do rio, ela é leve. Então, é o sangue da terra. E os humanos contaminam o sangue da terra, jogando porcarias nos rios, nos lagos, nas lagoas. É ou não é? Nos canais, que eram, os canais dentro da cidade foram rios em outras épocas. Muitos já secaram. Jogam lixo, urinam dentro da água, defecam na água. Antigamente lavavam a roupa no rio, quando inventaram o sabão vai lá no rio, né? Botam tinta também. Imagina a mente dessas pessoas. A mente dessas pessoas que fazem isso é do tamanho de uma bola de gude. Bolinha de gude. Por isso que muitos extraterrestres ficam rindo, chacoalhando a gente, né? Debochando até, né? Alguns, né? Que também, porque os extraterrestres também têm frequência, também tem os evoluídos e os menos evoluídos. Mas na tecnologia todos eles são evoluídos, né? Então é uma bolinha. Tem bolinha aqui para mostrar? Não tem. E aí, com milhares de reencarnações, de uma bola de gude ela fica maior. Mas ainda é muito pequena, ainda é uma mente muito primitiva. E aí, depois de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos, a nossa mente fica deste tamanho, mas mesmo assim, ainda é falha. E depois de milhares e milhares de anos, maior, grande. Entendido? Ficou entendido? Falando de outra maneira as coisas para aqueles que não têm também, assim, a gente não deve debochar quem não deve chamar de burro, né? Porque a pessoa que não entende, porque às vezes não tem oportunidade de estudar. E a leitura dá muita sabedoria na pessoa, desenvolve também. E hoje em dia as pessoas não leem. E agora é tudo internet, não lê. Então, estou falando de outras maneiras, né? Para ficar bem entendido, tá? Então, vou terminar, até o próximo vídeo. Hoje a minha energia está muito boa, sabia? Não sei porquê, mas tá. Eu estou sentindo isso.
Então, senhores, minha frequência, né? Tudo de bom para vocês. Receba um abraço de luz, sabe? Um abraço de luz, uma luz vindo lá do Pai Mãe Criador Primordial, de Pleiades, e abraçando todos vocês que estão assistindo, que acabaram de assistir o vídeo, que sejam abraçados com a luz rosa, abraçados com a luz amarela, abraçados com a luz verde, abraçados com a luz dourada, abraçados com a luz azul. Certo? Que assim seja, assim é, assim será. Tchau. Paz e luz.